Olha só, a psicopedagogia faz entender o processo que leva o ser humano a assimilar e construir seu conhecimento. Mas ainda existe o mito em que a psicopedagogia é uma aula de reforço. Muita coisa. Aí eu queria que você esclarecesse para as pessoas como ela realmente funciona, porque existe um equívoco por meio dos leigos. Psicopedagogia não é aula de reforço. Psicopedagogia é um processo terapêutico. Psicopedagogia é um processo de desenvolvimento de habilidades. Muitos pais ainda encaram a psicopedagogia como uma ferramenta de suporte só para reforçar o aprendizado, e não é assim que funciona. Tanto que a gente enfrenta, no período de férias escolares, pais que ainda tiram os filhos da terapia, porque acreditam que durante tá nas férias, não precisa fazer terapia, e não é assim. Uhum, O processo terapêutico é um processo de construção. uhum, A psicopedagogia, ela vai focar mais nas questões das dificuldades, nas habilidades. Até a gente erra muito em pegar no ponto fraco da criança, né, supervalorizar o que ela não consegue fazer. E a gente tem que valorizar o que ela consegue fazer. E a psicopedagogia também ajuda nesse ponto, a garantir o pleno desenvolvimento da criança. Aula de reforço deve ser com professor de reforço. Psicopedagogia é um processo terapêutico, isso não pode ser confundido. E aí muitos querem fazer o investimento que fazem numa aula de reforço, não desvalorizando ninguém, mas é um processo diferente, é um estudo diferenciado, a gente precisa se aprofundar, precisa investir para garantir a qualidade ali. Um exemplo Então, para as pra gente pessoas. ficar bem claro, né. Um exemplo para as pessoas em casa, para a pessoa entender. Vamos lá, a criança está com dificuldade em fazer continha, né. Eh, Pode ser uma descalculia, que é um problema mais sério, pode ser uma dificuldade em se manter em foco ali, manter concentrada na situação, pode ser porque ela está recebendo um estímulo errado, pode ser porque aquilo está muito prático, não tem o lúdico associado, então nós somos diferentes, então a gente parte do princípio que a gente tem formas diferentes de aprender, Uhum. né, não existe uma metodologia que vai servir para todo mundo. Então na aula de reforço, a gente vai trabalhar essa dificuldade em fazer conta pela repetição, né. Vamos fazer uma continha aqui, vamos fazer, 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 fazer. A psicopedagogia, ela vai mais a fundo e ela tenta entender por que que essa criança não está aprendendo, né. Existem 3 coisinhas que são muito importantes para a gente diferenciar, que é foco, atenção e concentração, né. A atenção é aquilo que, por exemplo, ó, essa coxinha me chamou uma atenção, Uhum, né, mas não é o meu foco, não é aquilo que eu mais gosto, me chamou a atenção. uhum, E aí, de repente, passa uma mosquinha voando e isso me chamou a atenção. Então, atenção é isso, é aquilo que me leva a olhar para algum lugar, é aquilo que me leva a escutar alguma coisa. Concentração é aquilo que me mantém atento. Então, eu consigo ficar ali olhando, resolvendo por um período maior. E foco é aquilo que eu mais gosto. Por exemplo, eu entro no Instagram para buscar um blazer legal. Esse é o meu foco. uhum, Mas aí eu vejo uma música, eu vejo uma dancinha, eu vejo alguma coisa, perdi o foco, porque outras coisas me chamaram a atenção. uhum. No processo de aprendizagem, a gente precisa trabalhar muito essas 3 coisas, o que é foco, o que é atenção, o que é concentração. E muitas vezes na aula de reforço isso não acontece. Na psicopedagogia, é isso que a gente faz, quer saber onde está essa questão a ser resolvida. Uhum.